Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou responsável técnico do serviço de neurocirurgia Neuromogi, um consultório médico situado em Mogi das Cruzes. E hoje a gente vai falar a respeito de cirurgia segura em tempos de Covid. Isso é um ponto que na medicina tem dado bastante ibope hoje em dia, principalmente porque as pessoas estão se perguntando se, poxa, tem que realmente procurar o médico, se não tem que procurar o médico. Enfim, são situações que a gente precisa definir, principalmente quanto da questão de segurança do nosso paciente. Então, a gente precisa oferecer para os nossos pacientes o que seriam as cirurgias seguras, dentro do protocolo da melhor forma possível de segurança para ser assegurado para os nossos pacientes. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao nosso público, as pessoas que nos seguem, as pessoas que utilizam as mídias sociais e as nossas mídias sociais, Facebook, @Neuromogi, o Instagram, Neuromogi, e o nosso canal no YouTube. Então, gostaria de pedir para, se as pessoas tiverem interesse, de seguir-nos e ver os nossos conteúdos e as nossas publicações, para que se inscrevam no canal no YouTube, ativando as notificações sempre que as publicações forem ao ar. Bom, o tema de hoje, então, a gente já deixou bem claro, bem dito aí para vocês todos. Se vocês quiserem participar da live mandando perguntas, é só fazer os comentários, que a gente consegue também replicar isso daí e responder o máximo de perguntas que a gente puder responder utilizando essa forma de live. Acima de tudo, isso aqui é uma live em caráter informal, tá? A gente não está aqui para fazer diagnósticos médicos de algumas perguntas ou de algumas situações de alguns pacientes. A gente está aqui para orientar o que nós médicos temos feito para poder garantir as cirurgias seguras. Então, a gente não vai usar nenhum tipo de termo técnico, nenhum tipo de situação que a gente dificulte ao invés de facilitar. E o mais importante é que todos consigam participar de alguma maneira dessa live. Bom, antes de mais nada, vamos agradecer aos hospitais em que nós atuamos. É muito importante essa nosso pequeno mundo que a gente atua, que graças a Deus e graças a longos anos, lá se vão mais de 10 anos de tratamento de neurocirurgia em Mogi das Cruzes, que a gente consegue realizar na região vários tipos de procedimentos de altíssima complexidade. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou apenas um de um grupo de quase 10 neurocirurgiões extremamente capazes, competentes, bem informados, que viemos para cá para oferecer o melhor que a gente pode em neurocirurgia. Então falo isso em nome do meu grupo, agradeço as pessoas que fazem com que esse grupo de neurocirurgia de Mogi das Cruzes exista e a gente possa extrapolar isso para outras regiões aqui perto da gente, Suzano, São José dos Campos, Pindamonhangaba e, obviamente, São Paulo. Em relação aos hospitais que nós atuamos, então, gostaríamos de deixar um agradecimento à Redditor, né, na qual a gente consegue realizar cirurgias de altíssimo porte nos hospitais Vivale, em São José dos Campos, no Hospital São Luís, na Anália Franco, no Hospital Vila Lobos, em São Paulo, na Moca, o Hospital Avicena também, ao Hospital ACD de São Paulo, que é um hospital que a gente também atua bastante na parte de cirurgias de coluna e cirurgia minimamente invasivas. Agradecimento também ao Hospital Santa Maria de Suzano, um hospital que que eu fui muito feliz, né, com o convite do Dr. Acácio, do Dr. Vieira, para que a gente fizesse parte de lá e levássemos essa neurocirurgia também para Suzano. Agradecemos também ao Hospital Santana de Mogi das Cruzes, basicamente o primeiro hospital em que eu atuei como neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista quando vim para Mogi das Cruzes. Os dois consultórios médicos, a clínica Sanícolas, Dr. Marcelo Godofredo, muito obrigado, e Marco, pela oportunidade de poder trabalhar lá e conseguir fazer com que a gente consiga mais dentro dessa realidade nossa de ajudar as pessoas. Agradecer também ao Susan Klein de Mogi Suzano, na figura do Dr. Jaime, um grande amigo, um grande parceiro, que há bastante tempo a gente tem essa parceria.
Agradeço ao Hospital Metropolitano, Hospital 10 de Julho, em Pindamonhangaba, Hospital Metropolitano em São Paulo, que é um hospital que a gente atua também. Ao Consultório Médico Neuromogi, que nas figuras dos grandes colegas, irmãos, com quem a gente construiu aqui em Mogi das Cruzes, a saber, o Dr. Arthur Ribeiro, que inclusive acabou de entrar na live nesse momento. Boa noite, Dr. Arthur, obrigado pela presença. E Prazer. eu vou te chamar de Arthur, tá? Não vou chamar de doutor Arthur, não, porque eu acabei de falar há pouco que isso aqui é uma live informal. Então, Arthur, ponto final, tá? Mas eu estou agradecendo aos colegas que fazem parte desse grupo Neuromogi, você, Arthur Ribeiro, Dr. Peterson Xavier, Dr. Guilherme Rossoni, o grande Dr. Ricardo Saik, lá de São Paulo, Dr. Conrado Feistauer, entre tantos outros que trabalham comigo, e a gente aqui consegue juntar um grupo de pessoas que querem ser grandes, que querem levar grandiosidade para as pessoas. E o agradecimento final ao grande serviço onde isso tudo começou, inclusive na minha formação. Eu estudei em escola pública durante todo o primeiro grau, durante a formação eu fiz escola pública também, faculdade, residência. Tive o prazer de poder fazer uma faculdade pública e de retribuir bastante para a população da melhor forma possível, principalmente com a minha ciência. E no SUS, em Mogi das Cruzes, a gente tem um serviço extremamente atuante. Como alguns colegas já citaram, tem complexidade e tem casos de tamanha complexidade que comportaria um serviço até de residência de formação em neurocirurgia. Foi até até tentei um tempo atrás fazer isso, mas por algumas situações a gente não conseguiu. Mas agradecer sim aqui ao SUS pela oportunidade de poder ajudar as pessoas que a gente, enfim, opera na gratuidade, fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é ajudar as pessoas e fazer com que isso se torne possível, uma medicina de hospitais A de São Paulo entrando na rede pública. É para isso que a gente estudou, é para isso que a gente está aqui. Doutor Arthur, faça suas considerações aí, se eu esqueci de algo. Bom, chamar de Guilherme também, né? É difícil te chamar de... Normalmente, difícil chamar de doutor Guilherme. Você é além de ser um sócio, a gente trabalhar junto. Tá dando para ouvir aí, primeira coisa, Guilherme? Tá tudo... Claramente, sem interferência. Então, além de ser um sócio, trabalharmos junto há muito tempo, você é um grande amigo, um irmão, e, enfim, chamar de Guilherme também. Mas isso que você falou aí você sabe que está no cerne, né, da gente fazer o que faz hoje. Todo mundo que escolhe fazer o que a gente faz hoje passa por altruísmo, né, por filantropia. Tem alguns, enfim, que um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo que está na área da saúde decidiu isso lá atrás, em algum momento, por altruísmo e felizmente, no nosso grupo, a gente tem perseverado nisso aí. O serviço do qual você é coordenador há, 9 anos, né, Guilherme? Lá vai tempo, hein? Enfim, que é serviço público, nos dá a oportunidade de devolver um pouco disso que a gente teve. Você fez universidade pública, eu também, nossa residência, e, enfim, além da gente receber muito em carinho... Eu vou pedir para você se apresentar onde você se formou e onde você estudou, que eu acabei pulando, não estava no script. Não, tudo bem. Bom, eu sou formado em medicina na Universidade Estadual do Pará e fiz residência em neurocirurgia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Enfim, como eu estava falando, a gente acaba conseguindo no SUS doar um pouquinho de volta e recebe, você sabe disso, recebe em dobro em carinho, em gratidão Bem mais do que o dobro. Até um livro esses dias de uma paciente que a gente operou, um livro de colorir, uma paciente testemunha de Jeová que teve uma dificuldade muito grande aí de achar algum serviço que topasse operar. A gente falou, não, a gente vai operar e vamos lá, e graças a Deus deu tudo certo. E ela me presenteou com uma carta que até hoje eu leio, dá aquela embargada, e presenteou minha mãe, porque a cirurgia dela demorou um pouco para sair. Eu falei, olha, compre um livro de pintura e fique por aí. Ela adorou e curtiu a ideia. Eu falei, ó, o dia que você sair daqui, você dá um livro para minha mãe. A palavra foi cumprida, a promessa foi cumprida. Minha mãe está lá desenhando o livrinho dela em casa.
Isso é impagável, né, não, Guilherme? Não tem preço, não tem preço. E lembra que a gente começou a Verdade. trabalhar aqui em São Paulo, lembra? Faz tempo Isso. isso já. Grande hospital. É mais tempo do que a gente gostaria de admitir, Eu Guilherme. vou admitir, pelo amor de Deus. Bom, então, Arthur, vamos lá, vamos começar a falar aqui agora a respeito do tema principal hoje, que é as cirurgias em tempos de Covid. O que os hospitais têm feito para se adequar às normas determinadas pela OMS, enfim, pelos os órgãos reguladores e gestores da saúde, para oferecer aquilo que a gente mais quer continuar fazendo, que é o protocolo de cirurgia segura para os nossos pacientes. É uma época que todos, não vou ser redundante aqui de citar todas as dificuldades que a gente tem nessa época, mas vamos começar falando primeiramente o que os hospitais que nós trabalhamos estão fazendo hoje para levar a população que precisa do nosso auxílio à cirurgia segura. Vamos falar primeiro das cirurgias ditas como eletivas, né? A cirurgia leva para um hospital com um paciente que passa no nosso consultório, que a gente pede a cirurgia para a operadora, e após a liberação e concordância geral, a gente leva esse paciente para operar com hora marcada, com data marcada para entrar. Enfim, vamos falar primeiro dos pacientes eletivos. Nos hospitais que você trabalha, como é que está sendo essa rotina em relação à cirurgia segura? Legal. Bom, primeiro falar que no nosso ramo, né, Guilherme, na neurocirurgia, quando você fala eletivo, às vezes você está falando de um tumor cerebral, às vezes você está falando de uma doença na coluna que está gerando dor diária no paciente. Então, assim, até por causa disso, a gente precisava galgar artifícios para continuar oferecendo tratamento para esse tipo de doente. É diferente enfim, de algumas especialidades que não vão trabalhar com tanta coisa de urgências, né, ou de dificuldade de qualidade de vida. Na nossa profissão, você sabe que é complicado. Não dá para parar. Você não vai deixar um paciente, mesmo que seja um tumor provavelmente benigno, mas você não sabe ao certo, você não tem como deixar esse O paciente paciente sem não escolhe tratamento. que vai ter um derrame, Ou como, tumor perfeito, cerebral. exato. Ou um aneurisma, né, que pode romper a qualquer momento enfim, levar o paciente a óbito. Então, os hospitais precisavam arrumar artifícios para isso continuar sendo oferecido. E nos hospitais que a gente trabalha, você sabe disso, tem sido bastante seguro do ponto de vista, tem se cercado de esses hospitais têm se cercado de vários artifícios, como a testagem em toda a equipe, por exemplo, na Rede Doc, você sabe, é um lugar que a gente trabalha bastante, toda a equipe, tanto equipe médica, cirúrgica, equipe de anestesia, quanto, enfim, instrumentadores, auxiliares, todos são testados regularmente com PCR para COVID, além de entrevista clínica, de triagem de sintomas. Então, assim, para haver uma cirurgia eletiva, aquela cirurgia com hora marcada direitinho, precisa toda a equipe envolvida, que vai estar na sala de cirurgia, estar negativo para o PCR do COVID, pelo menos 48, 72 horas antes. Isso até estava conversando com você, acho que ontem, isso gerou um transtorno. Terça-feira agora, ontem, teve uma paciente nossa que estava marcada, eletivo, todo mundo testado, tudo bonitinho, o paciente veio positivo. paciente assintomática, paciente sem tosse, sem febre, sem nada, veio positivo. Isso, por um lado, gera enfim, ninguém queria isso, o paciente ia se operar de hérnia de disco, está com dor e tal, ninguém queria, mas, poxa, foi ótimo do ponto de vista de saúde pública. O paciente está lá em quarentena, assintomática, mas era uma paciente que podia internar no hospital, contaminar a equipe, que podia contaminar a família dela, enfim, em casa, e agora está lá, triou certinho, vai tratar bonitinho e vai jogar a cirurgia dela mais para frente com segurança. Então isso deixa a gente bastante tranquilo. Eu acho que isso é o principal ponto que a gente consegue ver, que há uma importância muito grande dos hospitais
nesse sentido de tentar fazer a segurança a todo custo para os pacientes, porque, infelizmente, eu acho que isso não vai passar no curto prazo, isso é hoje uma pandemia, vai virar uma epidemia em algum momento e em algum outro momento, né, para as pessoas que não têm muita ideia disso, a pandemia é quando você tem a infecção em várias partes do mundo, com grande parte dos casos, da população em geral. Epidemia é quando ela é restrita a algumas áreas. E endemia seria quando ela baixa a frequência dos casos, mas ela persiste na população em geral. Ninguém fala, por exemplo, do surto de dengue em Foz do Iguaçu e inclusive Taubaté, Pindamonhangaba, que estava, infelizmente, levando muita gente embora, muitas pessoas faleceram disso, mas é uma endemia, ou seja, todo mundo tem isso. É como lá, você é do Pará, malária. Malária é uma coisa endêmica, todo mundo tem. Exatamente. Então, assim, o grande ponto é que eu acho que esse mundo doido e novo vai continuar, e isso são coisas que a gente vai persistir fazendo daqui em diante para toda a nossa rotina. Nas clínicas, uma outra pausa é a questão relacionada ao que as clínicas estão fazendo. A gente já trabalha em algumas clínicas, né? Então, por exemplo, o consultório médico Neuromogia, a gente teve que se ajustar a esse momento, assim como todos os outros consultórios que a gente atua. Então, a gente perdeu aquele contato com o paciente, a gente fica à frente de um vidro transparente, impedindo qualquer contaminação ou que qualquer secreção possa entrar em contato com o médico, aliada à necessidade extrema e imperativa de entrada nos consultórios médicos, não só daqui, mas de todos os outros lugares que a gente atua, com o uso de máscaras por todas as pessoas que vão estar dentro da sala. Os cuidados, obviamente, com a limpeza das mãos, a utilização do álcool em gel, fundamental para que a gente também reduza a transmissibilidade. E, obviamente, que os contatos, todos médicos mudaram, né? Até esses dias a gente estava operando lá em São Paulo, no Vila Lobos, e eu falei, nossa, deixa eu abraçar meus amigos, porque agora eu estou com luva, estéreo, capote de cirúrgico estéreo, então eu vou abraçar você. Isso realmente deixa a gente com carinho, faltando, assim, querendo dar às pessoas. Mas apertar a mão dos pacientes é uma coisa que a gente, infelizmente, não vai poder fazer, eu imagino que num breve período. Guilherme, Diga. e até o que eu falo bastante com meus pais. Meus pais estão com mais de 60 anos. Falo com meus pacientes também. O objetivo é você considerar sua mão sempre contaminada. Tipo, sua mão é contaminada. E você pode contaminar ou ser contaminado também através de fomites, né? Que é aquela gotícula de saliva e tal. Então, máscara é importantíssimo para você tanto não se contaminar por fomites, pelas gotículas, ou não contaminar os outros, e sempre considerar a sua mão contaminada. O que é isso? Se eu penso que a minha mão está contaminada, eu não vou levar lá o rosto, coçar o olho, passar na boca, nada disso, e eu vou estar, todo o tempo que eu puder, eu vou estar higienizando minha mão, através de lavagem de água com sabão ou de álcool, né? Então, se quiser ficar com essas duas dicas, eu acho que são os principais para evitar, para interromper aquela corrente de propagação de uma doença tão transmissível, que é uso de máscaras para evitar contato com gotículas, tanto de outros quanto o seu com outras pessoas, e considerar a mão o tempo todo contaminada, não levá-las ao rosto, nada disso, está sempre higienizando as mãos. Acho que essa aí que são... Essa é a mensagem. Bom, uma pergunta que eu recebi de um colega meu. E aí, doutor, quem deve procurar o hospital hoje em dia? Como que você procura um hospital hoje para ser atendido? Eu acho que grande parte dos pacientes não devia nem ter que fazer essa pergunta, mas é uma dúvida muito comum. Porque quem deve procurar o hospital? Todo mundo que precisar. Na verdade, eu acho que não tem uma máxima. E continua, mas com alguns cuidados. Com alguns cuidados, principalmente grupos de risco. Então, pessoas dentro do grupo de risco não devem, obviamente, procurar um hospital pura e simplesmente para fazer uma orientação, para buscar realizar um exame que, de repente, possa ser feito dentro de um horário mais restrito, dentro de uma situação de prevenção. Como você tem visto isso nos teus pacientes? Eles têm te perguntado a respeito de, doutor, eu vou para o hospital, não vou para o hospital, espero? Isso tem sido uma coisa comum? Perfeito.
Guilherme, a gente está passando, como você bem falou aí, por mudanças e algumas dessas mudanças vieram para ficar. Você já viu, a gente tem visto isso na nossa prática clínica. E, assim, esse aconselhamento à distância nosso tem sido muito comum com os nossos pacientes. É ótimo nossos pacientes terem acesso remoto a gente, através de, enfim, de canais específicos para isso, ou quando tem o nosso contato, e a gente consegue orientar. Mas, falando de uma maneira genérica para quem não tem acesso a algum médico específico, quem não está acompanhando ninguém e passar mal de qualquer motivo, os hospitais, os grandes hospitais, eles estão com um protocolo rígido para evitar a propagação dessa doença. Se você for no pronto-socorro de um bom hospital, você vai ter um fluxo diferenciado, você vai ter todo o cuidado, a equipe tá preparada para te atender. Agora, é óbvio, vai procurar o hospital quem tiver com uma doença a ser esclarecida. Parece conflituoso. Não, quem precisa procurar o hospital é quem realmente está quem precisa. Quem precisa. O que acontecia muito era, assim, e isso diminuiu o fluxo nos hospitais, era enfim, de coisas corriqueiras, às vezes pessoas que não iam trabalhar por algum motivo e queriam ir para o pronto-socorro para justificar a falta. Isso aí está diminuindo bastante. Mas se você está com algum sintoma, está com alguma doença, quer seja relacionada à doença Covid, ou como a gente brinca também, né, Guilherme? As outras doenças não respeitam quarentena, né? Os aneurismas não estourando, hérnia de disco, tumores. Então, assim, se você tem algum sintoma, se isso está te incomodando, você pode ir no hospital, não tem problema nenhum. E pode ir nos consultórios também, nas clínicas. Cada vez mais o fluxo tem voltado. Passamos aí um mês com fluxo bem baixo. Hoje em dia, as pessoas já entenderam isso, já entenderam as precauções devidas e aos poucos as coisas vão se adaptando. A pandemia vai continuar e a nossa vida também, inclusive laboral. Exatamente. Eu tenho estou vendo aqui algumas perguntas de algumas pessoas. Tem perguntado se o Covid pode deixar o paciente com lesão no sistema nervoso. O Dr. Flávio Salem, um grande neurologista, grande parceiro do Hospital Villa-Lobos, teve, acho que, o primeiro caso do mundo documentado e bem documentado de encefalopatia necrotizante pelo Covid. Poxa vida, que palavrão é esse? É uma doença inflamatória no tecido nervoso do cérebro e que leva a um processo de desmelinização. Esse paciente era completamente rígido, previamente, e após o Covid ele teve uma alteração de rebaixamento de consciência muito grande, progrediu-se para tentativa de extubação, não conseguiu, ele não tinha nível de consciência suficiente para isso, resolveram fazer uma avaliação do crânio dele. Não bastasse, descobriram os achados da encefalite necrotizante pelo Covid, que deve ser publicado por uma revista estrangeira, já está em apreciação e análise, mas como talvez tenha sido o primeiro caso muito bem documentado, já ganhou direito de exclusividade, já está sendo feita a correção para publicação. E uma outra coisa que muita gente pergunta é se o Covid pode abrir o quadro só com dor de cabeça. Eu tenho, na experiência pessoal, aí, vários colegas, inclusive do grupo neurocirurgiões que trabalham comigo na esfera pública, que abriram o quadro pura e simplesmente com dor de cabeça. Então, tiveram uma dor de cabeça intensa, sem melhora, a gente até acaba pensando em doença cerebrovascular, no AVC, no aneurisma, faz investigação, felizmente não encontramos nada, e aí é aquela hora que você fala, poxa, peraí, não teve mais nada? Não, vamos fazer o teste de Covid. E com alguns pacientes apresentando isso positivo. Então é muito triste, é muito difícil, mas é uma realidade que a gente tem que se deparar. E gostaria de começar a falar uma coisa muito interessante a partir de agora, que acho que agora talvez venha a maior contribuição dessa nossa live para as pessoas que estão assistindo. Um abraço para o grande amigo meu, Fábio de Mogi das Cruzes, um colega que era um técnico administrativo no hospital, quis fazer enfermagem logo na sequência. Aí eu contaminei ele com o bichinho da maluquice, da neurocirurgia, da neurologia. Ele não quis saber de ser enfermeiro,
terminou a profissão, o ofício da faculdade de enfermagem, publicou um TCC lindo e maravilhoso sobre, não me recordo agora exatamente o tema, exatamente, mas foi até hoje o único 10 da faculdade na publicação de um TCC, foi muito legal na área dele. E hoje ele mudou de rumo totalmente, quis estudar na Universidade Federal do Pampa, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é médico, está se formando aí, e já estou tentando não falar muito com ele para fazer neurocirurgia, porque senão ele vai ter que trabalhar comigo. Mas para esses colegas dele, alunos da Faculdade de Medicina, entre tantos outros, e a gente médico, como é que a gente pode minimizar o tempo de uma internação? Como é que a gente pode fazer com que uma internação seja mais rápida dentro daquilo que a gente faz? Então, a gente aprendeu uma neurocirurgia, eu aprendi uma neurocirurgia na Universidade Estadual de Londrina, que era muito boa, mas eu vi ela mudar demais ao longo dos anos. Um abraço ao Dr. Adelmo, Dr. Pedro Garcia, Dr. Márcio Lehmann, três mestres que me ajudaram a fazer isso, e todos os colegas que conviveram comigo, Dr. Bruno, Dr. Luiz Henrique Garcia Lopes, que faleceu tristemente precoce num acidente de paraquedas durante uma recreação, Dr. Fábio, que estudou comigo também, hoje está em Brasília, e o Dr. Jonathan, que é um neurocirurgião importante no Instituto de Neurocirurgia da Amazônia Ocidental, o INAU. É uma pessoa muito querida que eu queria deixar um abraço aqui. Mas o que estes monte de médicos neurocirurgiões podem fazer? A neurocirurgia que a gente aprendeu, ela mudou muito ao longo dos anos. Você aprendeu uma neurocirurgia no servidor público estadual, você deve ter pego a grande fase áurea da artrodese, que se todo mundo colocava placa, parafuso nos pacientes. Enfim, hoje a tua prática, a minha prática mudou completamente. Meu Deus, me corrija se eu estiver errado, de 4, 5 anos para cá. Queria que você me dissesse um pouco a respeito da cirurgia minimamente invasiva de coluna, para quem precisa, quais seriam os principais tipos que você tem praticado e como isso pode fazer para reduzir o tempo de internação. Legal, Guilherme. Eu estava conversando agora à tarde com um paciente em consultório, exatamente isso. Vou aproveitar o ensejo aí dessa sua fala. Quando eu fiz residência, e a gente teve uma especialidade de coluna muito boa, no nome do Dr. Ricardo Botelho, que é um grande mestre. Unidade mundial, né? Mas enfim, eu te confesso que eu não gostava muito de coluna. Aprendi a fazer bem. Você sabe que a gente se dedicava ao máximo aí, mas a maioria dos casos corriqueiros a gente acaba o acesso era muito danoso. Para você corrigir algumas coisas da coluna, você tinha que vencer, que destruir muitas estruturas da coluna para chegar lá. Ou seja, por exemplo, para tirar uma hérnia de disco, você tinha que fazer uma lesão grande de músculo, de articulações, até de fenestração óssea, que nada mais é do que uma fratura no osso. E isso, para isso valer a pena, você tinha que ter uma doença muito grave. Então a gente acabava estratificando o paciente. Um cara era muito grave, merecia cirurgia, ou a doença era nada grave e ele ia para o tratamento conservador. Esses dois ficavam bem, ou seja, o grave que você operava e o nada grave que você dava remédio. Só que tinha um amplo espectro de pacientes no meio, entre um e outro, que tinha uma doença que precisava de abordagem cirúrgica, precisava de descompressão, tirar hérnia, mas não era tão importante a doença a ponto do acesso danoso valer a pena. E isso era um paradigma. Os acessos eram danosos. Paciente que opera a coluna e persiste com dor. Isso, é daí que veio, Guilherme, é daí que veio esse preconceito que todo cirurgião de coluna atravessa no consultório. Todo paciente sempre faz questão de perguntar, doutor, mas eu vou melhorar? Eu vou ficar aleijado da cirurgia? Isso, é isso que eu ia te falar. É aquela pergunta básica que quem opera coluna ouve. Doutor, tudo bem, mas eu vou andar? Temos claro, o mais importante disso é você tratar com cirurgiões que tenham formação, competência, que consigam resolver as doenças às quais sejam apresentados, seja com a técnica convencional, seja com a técnica mais recente,
enfim, que ele tenha juízo crítico para poder escolher qual é o melhor método individualizado para o seu paciente. Então, não adianta, por exemplo, eu ser um excelente cirurgião aberto de coluna e não saber fazer a técnica minimamente invasiva, ou vice-versa, eu ser um excelente cirurgião de cirurgia endoscópica e não saber ou não replicar uma técnica aberta quando indicada e quando necessária. Então, é muito importante, aproveitando esse gancho, que as pessoas primeiro procurem cirurgiões com formação, com capacidade técnica. A gente sabe que isso hoje é dado apenas pelo RQE e não necessariamente os médicos com registro de qualificação de especialista no CRM que mexem ou operam coluna. A gente vê muitas pessoas, infelizmente, sem formação. A gente tem tristes casos, histórias no grupo, a gente reopera muitos pacientes com as técnicas mais modernas, mas o mais importante para o paciente se sentir seguro com a cirurgia de não vou sair aleijado de uma cirurgia o seu cirurgião sabe operar bem coluna? As pessoas devem te perguntar, né? Exato. Mas, enfim, hoje em dia a gente consegue ter a felicidade, essa é a palavra, de oferecer para o nosso paciente o melhor tratamento possível. Você sabe que no nosso grupo a gente tem, enfim, eu posso falar sem falsa modéstia que a gente consegue oferecer não aquilo que um faz, que outro faz, não, a gente consegue oferecer o que é melhor para o paciente. Hoje em dia, para a doença degenerativa, que é doença de desgaste da coluna, e aí a gente vai estar falando de hérnia de disco, de inflamação nas articulações, de artrose, esse tipo de doença, a gente tem uma expertise muito grande e uma possibilidade de tratamento com cirurgia minimamente invasiva, quer seja através de endoscopia de coluna ou de procedimentos com agulha, percutâneos, como infiltração, denervação, risotomia. Esses procedimentos, eles acabam com aquele problema do acesso. A gente consegue ir lá na coluna, chegar na coluna, sem aquele dano causado pelo acesso convencional. Ou seja, a gente faz uma cirurgia de hérnia ou de estreitamento do canal lombar com um furo, que o paciente opera de manhã, vai para casa de tarde com um ponto nas costas, sem um corte grande, sem colocação de próteses como parafuso, como hastes, e assim, isso hoje é uma realidade. Às vezes a gente ouve falar, outros colegas enfim, que não aderiram à técnica minimamente invasiva, falam como se isso fosse uma coisa experimental, tal. Você sabe disso, hoje é o meu dia a dia, sou chamado para fazer esse tipo de cirurgia. Até atrasei para entrar um pouquinho na live agora, porque estava operando. Rapaz, eu vou falar. Vou comprar logo suíço para você. Então, assim, hoje a gente tem, com tecnologia de ponta e com infraestrutura adequada, a gente consegue oferecer cirurgias que antes precisava de corte, de 3 a 6 meses de recuperação. Hoje a gente consegue oferecer com furo, com recuperação para cotidiano imediato, enfim. Ou seja, até o tempo de internação hospitalar desses pacientes é abreviado, né? Exato. Na maioria dessas cirurgias percutâneas, o tempo de internação, na verdade, é menos de 24 horas. Na verdade, é bem menos de 24 horas. É basicamente o tempo da recuperação anestésica. Se você opta por uma anestesia geral, e quando eu falo opta, é porque a gente sim pode escolher entre anestesia geral ou anestesia local, igual como se fosse um exame de endoscopia. Mas, por exemplo, se você opta por uma anestesia geral, é prudente a gente observar o paciente aí pelo menos umas 4 a 6 horas após a anestesia. Então, basicamente, o que segura o paciente no hospital é o período de recuperação. Quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de hérnia de disco, que a gente vai lá e tira a hérnia de disco de maneira percutânea, com a anestesia local, esse paciente, 2 a 3 horas depois, pode estar saindo do hospital para recuperar em casa. O que é muito gratificante para o paciente, para a gente, para todo mundo. Isso é fundamental. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado das patologias vasculares, que, obviamente, a minha grande paixão na neurocirurgia, cirurgia vascular de base de crânio. Mas, em relação à minha experiência com neurocirurgia vascular, o grande carro-chefe é o AVC isquêmico. É uma doença que, como você bem disse, o paciente não escolhe se vai ter um AVC isquêmico ou não. E a gente, felizmente, já sabe de
já tem o domínio desses métodos e dessas técnicas endovasculares, que a gente fala, com acesso através da virilha, sem ter que fazer abertura do crânio, qualquer coisa nesse sentido, para que você retire esse coágulo do crânio do paciente, elimine ou minimize os riscos de sequelas, abrevie essa internação. Normalmente o paciente que faz fibrinólise endovenosa fica um pouco mais de tempo internado, porque às vezes mais de tempo sujeito em torno de 5 a 10 dias. O paciente que faz recanalização de AVC isquêmico, ele é tratado imediatamente, seja da sua estenose, seja do seu fechamento por uma placa de gordura no nível do pescoço ou até intracraniano. O tempo de internação desses pacientes é em torno de 2 até 3 dias. Ou seja, a técnica minimamente invasiva da hemodinâmica, da endovascular em neurocirurgia, vai prover para os pacientes uma redução do tempo de internação, principalmente numa doença altamente incapacitante e que deixa muitas sequelas hoje em dia, que é o AVC isquêmico. E dentro ainda dessa parte de embolização ou de tratamento do AVC isquêmico, a gente tem as cirurgias dos aneurismas cerebrais, que podem ser feitos pela técnica endovascular. Eu, felizmente, no grupo, tenho o privilégio de ser um colega que busca isso ativamente, trata isso ativamente, e assim, temos os bons resultados. A gente fez uma sequência de tratamento com stent intracraniano. A internação mais longa foi 48 horas, logo no começo do ano, para uma sequência com 6 pacientes. E hoje todos já fazendo controle, já com cura das lesões, com alguns critérios radiológicos mostrando isso daí, e com internações curtas dentro desse conceito. Mas e se eu não quiser fazer uma cirurgia endovascular, quiser fazer uma cirurgia convencional? Como que a neurocirurgia evoluiu para o conceito minimamente invasivo? Guilherme, bom, eu vou só aproveitar um ensejozinho do que você falou, até porque eu sei que a gente está falando para um monte de gente aqui que não são colegas e tal, mas quando você fala de tratamento endovascular, por exemplo, de AVC, eu vou um pouquinho mais além. Você, com a sua técnica endovascular, você consegue prevenir o AVC. Quando quando é feita uma busca ativa, ou seja, pacientes que têm fator de risco cardiovascular, não sei se você conhece alguém, Guilherme, mas que tenha pressão alta, que tenha diabetes, colesterol, tenha tabagismo, obesidade, colesterol. Pois é. Será que tem gente assim, por aí, pelo meio da rua? Um ou outro. Então, assim, pessoas que têm esses fatores de risco cardiovasculares podem estar formando placa de gordura nas carótidas e estão muito bem, obrigado. Está vivendo sua vida, está trabalhando, está dirigindo, até que ela chega e fecha. Quando isso é identificado antes de fechar, você, com a sua técnica endovascular, através de um exame muito semelhante ao cateterismo, pode desobstruir essa artéria e evitar que a pessoa tenha AVC. A gente está falando da diferença entre uma pessoa que ia ficar acamado, dependente da família ou do estado, sem qualidade de vida, e uma pessoa normal. Então, assim, é muito importante. Isso que você falou sobre tanto tratamento, e aqui eu estendo para prevenção do AVC, é um tema assim, muito importante, é um tema de saúde pública e que realmente deve ser enfatizado. Vamos fazer uma próxima live no futuro sobre AVC, que eu acho que é um tema que vai levar bastante. Tem várias pessoas me perguntando a respeito de AVC aí, sobre epilepsia. A gente vai atrás disso daí, com certeza, no próximo momento. Legal. Mas, e a cirurgia vascular intracraniana? Ela consegue ser minimamente invasiva? Perfeito. Quando a gente fala de cirurgia mesmo aberta, sem ser procedimento endovascular... cerebral. Exato. Sempre, como você falou no início, a gente aprendeu a escola convencional, né? Cirurgias grandes. Existia até uma máxima, né, Guilherme? Que era assim, grandes cirurgiões, grandes incisões. Quanto mais você abre, mais você vê, melhor você é. A gente sabe que isso hoje não é bem assim. Não é bem. O lema da nossa equipe é muito simples. O que eu ofereceria para mim, para o meu pai, para minha mãe. E é nesse sentido que a gente busca oferecer tratamento para os nossos pacientes. Respondendo à sua pergunta,
quanto ao tratamento de malformações vasculares ou de aneurismas cerebrais com cirurgia, dá sim para a gente ser menos invasivo. Você e eu estivemos num dos maiores centros de neurocirurgia vascular do mundo, que é lá em Helsinki, na Finlândia, e a gente voltou com esse ímpeto, com essa chama de invadir pouco, de invadir menos. Na verdade, a palavra não seria nem invadir pouco, mas é invadir o mínimo possível. Às vezes o mínimo é muito, mas às vezes não. E, assim, hoje, você sabe, a gente tem a felicidade de conseguir oferecer tratamento minimamente invasivo, mesmo para cirurgia intracraniana. Procedimentos para aneurismas cerebrais corriqueiros, que normalmente envolvem uma longa incisão com descolamento muscular, às vezes de músculos importantes para mastigação, como o músculo temporal, e desgaste ósseo, que muitas das vezes envolve estigma estético no paciente. Isso, felizmente, a nossa prática mudou bastante. Hoje em dia, a gente com incisões bem menores e localizadas e sem tanto desgaste ósseo, a gente consegue fazer a mesma cirurgia que a gente fazia com incisões grandes e grande desgaste ósseo há tempo atrás. Hoje, coincidentemente, hoje eu te mandei foto. A ligação está um pouquinho ruim, Arthur. Eu não estou conseguindo ouvir aí, acho que a conexão tua deve estar meio difícil. Bom, eu vou aproveitar enquanto o Arthur não volta. Esse é o conceito de cirurgia minimamente invasiva para coisas que antes só com grandes cirurgias hoje a gente consegue fazer com muito pouca invasão. Tá. Uma outra coisa que a gente está ficando perto do nosso intervalo triste aí de finalizar, mas eu tenho que fazer mais duas perguntas aqui que 3 pessoas já me perguntaram. A primeira é como o sedentarismo tem levado os nossos pacientes a terem problemas de coluna. Esse aí é um... Em tempo de Covid, tá? Porque as pessoas, as 2 pessoas que me perguntaram foram claramente diretas aqui. A gente fazia atividade física. Então, e agora está fazendo. Esse que é importante, viu, Guilherme? E aqui eu aproveito para dar uma cutucada. Se for no tempo do Covid, tá ok. O problema é quando esse sedentarismo está durando uns 20 anos. Não, com certeza. Está errado, não façam isso. Mas, enfim, a gente tem vários sistemas de estabilização da coluna. Vários. Sendo que um dos principais é a musculatura que está aderida à coluna e vai para outros ossos do sistema locomotor, principalmente bacia. Então, assim, tem uma série de musculatura, ou seja, grupos musculares, que estão ali intimamente aderidos à coluna e que vão fazer a estabilização da coluna junto com bacia ou com a escápula. Então, assim, é como se o músculo funcionasse como estabilizadores da coluna. Toda vez que você se torna sedentário, que você tem uma dieta rica em carboidratos, em gordura, você vai ter um enfraquecimento desse importante sistema de sustentação. Então, você vai ter como se fosse uma perda muscular. Isso pode deixar a sua coluna um pouco mais móvel, um pouco mais instável. E essa instabilidade sendo perpetuada, sendo contínua, isso pode levar a problemas segmentais na coluna, como hérnia de disco, como inflamação nas articulações de trás das vértebras, que a gente chama de facetas articulares, como artrose. Então, assim, o sedentarismo ele pode enfraquecer um sistema de sustentação da coluna. Basicamente é isso. Basicamente isso. Bom, uma outra coisa que assim, eu tenho que citar dentro dessa fase de cirurgias de Covid não trazer para a medicina e para a neurocirurgia apenas o grande mérito dessa arte que é cuidar de pessoas, mas principalmente citar a importância das equipes multidisciplinares e das equipes que conosco fazem com que essas cirurgias sejam possíveis, principalmente dentro de uma realidade favorável, como é o hospital privado, ou seja, no hospital público, onde as condições, infelizmente, sofrem depreciações ou limitações, né? Então,
É muito importante os cuidados que a gente tem da fisioterapia nos nossos pacientes, principalmente para que a mobilização precoce aconteça dentro do menor prazo possível e o paciente consiga ter as condições para poder ir para casa dentro do menor prazo. Nas cirurgias... Mudou a história da neurocirurgia. Isso é fato. Não só da neurocirurgia, né? Reabilitação pulmonar e tal. Realmente, os colegas fisioterapeutas, e aqui eu mando uma grande saudação aí aos colegas da fisioterapia, que realmente eles mudam o nosso resultado. Nosso resultado é um com reabilitação e é outro totalmente diferente sem reabilitação. Então, vai aqui. É muito importante. No caso dos profissionais da fonoaudiologia, principalmente quanto nas cirurgias mais complexas, que a gente mexe com reintrodução de dieta através de sondas e não mais a dieta pela boca, é muito importante que esses pacientes consigam reabilitar dentro de um prazo mais curto para que possam, obviamente, ter condições de ir para casa no menor prazo possível. E as linhas de cuidado relacionadas com a enfermagem, no cuidado, no toque, na proteção, eles são os profissionais que estão basicamente tocando a todo instante no paciente, imagina um fisioterapeuta para fazer uma reabilitação. Então, são as pessoas, assim, são os generais da linha de frente que estão fazendo com que isso seja possível, que estão se cuidando, que têm prazer em fazer no que fazem. E, obviamente, também os profissionais da linha de cuidado, da limpeza do hospital, que fazem com que isso possa ser um ambiente mais salutar, que as condições de contaminação, de infecção sejam minimizadas e, enfim, que a gente consegue trabalhar dentro do melhor possível dentro do hospital. Fica aqui a nossa citação da importância da multidisciplinaridade na redução do nosso tempo de internação dos nossos pacientes. Arthur, infelizmente atingimos a meta aqui de 45 minutos, eu tenho que pedir o encerramento. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais para que a gente possa encerrar. E aproveitar para todas as pessoas que viram essa live e as que vão ver gravado após no Facebook e no YouTube, que deixem os seus comentários a respeito dos temas que vocês têm interesse, que a gente comente aqui. Não somos estrelas, não somos Rolling Stones, não somos Beatles, somos pessoas simples, pessoas com criação muito simples, então a gente não liga para a forma como se escreve, seja bem direto e à vontade para fazer todas as suas perguntas no Neuromogi no Facebook, no Instagram, no YouTube. E o Dr. Arthur, aproveite para dizer as suas mídias sociais quais são, para que os pacientes possam enviar as perguntas eventuais. Guilhermão, bom, primeiro aqui tá junto com você, além de um colega, amigo, um irmão. Como você falou, é um prazer enorme a gente trabalhar numa equipe que todos têm essa mentalidade de oferecer o melhor para o paciente. Eu acho que essa é a nossa grande... É o nosso grande trunfo, a gente fechar com o paciente. Todos os pacientes nossos que estão aí ao vivo, que estão vendo, sabem disso. O quanto que a gente briga, que a gente quer o melhor por eles. E é uma felicidade ter você como coordenador aí do Serviço Neuromogi. E é uma felicidade muito grande a gente poder trabalhar com pessoas assim. E voltando ao tema básico aqui da live, que é as doenças outras não relacionadas com a infecção pelo Covid-19, elas continuam. E a gente, durante esse tempo aí, esses 3, 4 meses de pandemia, a gente vem se preparando, se montando para a gente continuar oferecendo a melhor assistência possível aos nossos pacientes com doenças neurocirúrgicas, mesmo em tempo de pandemia. Os hospitais estão prontos, nós estamos, enfim, frequentemente sendo testados com PCR, com sorologia. Estamos prontos, estamos nos cuidando para poder continuar cuidando dos nossos pacientes como a gente sempre gostou, como a gente estudou para fazer. Maravilha. Fábio, do Rio Grande do Sul, um abraço. Igor Alexim, grande colega que trabalhou comigo aqui em Mogi das Cruzes, mandou algumas mensagens aí na live. Desculpa não poder ter respondido. Fazendo justiça aqui ao Dr. Antônio Taveira, nosso grande pai na região. Um grande abraço para essa pessoa que é ímpar, é uma pessoa
como nós, é uma pessoa de extremo bom coração, assim como o nosso gigante, Dr. Guilherme Rossoni, gigante no sentido figurado e no sentido denotativo. Moral, gigante de moral. Gigante de envergadura moral, a doutora Renata Souza, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar aqui em Mogi das Cruzes também, na rede pública e na rede privada. Enfim, eu peço desculpas pelos lembretes que eu não pude dar aqui, eu vou tentar ficar um pouco melhor. Essa foi a primeira live, eu espero poder evoluir um pouco mais nisso. Quem sabe a gente vira um Dr. Fernando Gomes, né? Grande amigo. Ele era professor lá no servidor. E eu espero que todo mundo tenha curtido, aproveitado um pouquinho esse tempo que a gente ficou aí juntos. Foram 48 minutos de live, eu agradeço a todos. Doutor Arthur, mais uma vez agradeço pelo tempo. Desculpe a sua família, que eu tirei você deles por 1 hora aí. Quase você vai ter que voltar para casa ainda. É isso, prazer, Guilherme. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente vai compartilhar essa live no IGTV assim que acabar. Então, para as pessoas que quiserem assistir, vai estar o conteúdo lá. Tá ok? Arthur, obrigado. Um abraço, Guilherme. Felicidades aí. Valeu da força. Falou.